Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho eterno, do Evangelho da graça eterna, da paz eterna. Muita paz, muita prosperidade. Que Deus continue te abençoando, derramando bênçãos sem medida sobre a tua vida. Dando continuidade a nossa ministração sobre os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas, Epístola do Apóstolo Paulo, à Igreja da Galáxia, Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. Hoje eu quero falar sobre domínio próprio. Quero ministrar sobre domínio próprio, né? Olha, irmãos amados, irmãos queridos, o apóstolo Paulo, ele diz na sua carta aos Romanos 12:2, ele: não vos conformeis. Muitas vezes eu encontro pessoas que me fazem pergunta, que dizem assim: olha, irmão Elias Santos, a carne é fraca, a carne não se converte. Nós sabemos que a carne não se converte, né? Nós sabemos que a carne não se converte. Nós sabemos que a carne veio do pó e para o pó vai voltar. Nós não queremos converter carne, né? Principalmente eu não quero. Eu sei que é uma luta que não teremos vitória, né? Mas o controle, porque tudo tem que ter controle, irmão. Tudo tem que ter um controle. A gente aqui não prega para a carne, porque nós não somos carnais. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós não vivemos pela carne, porque se a gente for viver pela carne, as obras da carne é o quê? Idolatria, feitiçaria, né? Tudo que você vê que não presta, prostituição, lascívia, tudo isso é fruto obra da carne. Tudo isso está acoplado com o ser humano, é da natureza humana, né? Mas o próprio Deus nos dá essa força para suportar, para lutar, né? Quem você está alimentando mais? Você está alimentando mais a carne ou o espírito? Porque se você estiver alimentando mais a carne ela vai se tornar forte. Ela é fraca, mas vai se tornar forte. Porque há uma luta constante da carne contra o espírito. Há uma luta constante. Essa luta, aqui nós não estamos pregando diabo, demônio, inferno, não. Porque o homem não precisa de um diabo. Se ele já está num corpo corruptível, esse corpo é corruptível. Esse corpo pede para matar, pede para roubar, pede para se prostituir. Todo ser humano tem essa natureza. É a natureza adâmica, é a natureza humana. Agora nós temos que lutar contra isso. Por isso há uma luta constante. Por isso que nós estamos buscando os frutos do Espírito. Buscar, como é que vai buscar, irmão? Irmão Elias Santos, colocar em prática. Se não tem sabedoria, peça a Deus. Então a quem nós vamos pedir? A quem é o dono? Quem é o dono do Espírito? É Ele. Ele já nos deu o seu Espírito. Nós somos templo e morada do seu Espírito. Então, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar a ativação desse Espírito. Não dá para dizer que tem o Espírito de Deus e não ter domínio próprio. Falar pelos cotovelos, como dizia meu avô, fazer o que não quer. Não dá. Então nós temos que buscar esses frutos. Então o apóstolo Paulo aqui diz em
na sua carta, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz aqui para nós: não sobreveio a vocês, aqui o apóstolo Paulo está pregando para a igreja de Coríntios, mas serve para nós hoje tirar exemplo, né? Porque a palavra de Deus é eterna. Qual outra biblioteca que nós temos? Nós não temos outra biblioteca, nós temos a Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca, a Bíblia ensina a amar, a Bíblia ensina a perdoar, porque as palavras é eterna, conselho eterno, conselho da parte de Deus. Aqui é carta aqui foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas foi o quê? Foi escrevendo o que o próprio Deus tinha lhe dado, porque o apóstolo Paulo ele foi até o terceiro céu. O apóstolo Paulo ele ouviu o que nenhum outro ouviu. Verdadeiro apóstolo, o apóstolo Paulo, ele foi até o terceiro céu e ouviu coisas que não é lícito nem falar a homens. Por isso que hoje muitos até duvidam. Por quê? Porque é algo sobrenatural, é algo maravilhoso. Então ele diz aqui, não sobreveio a vocês, eu posso cogitar para hoje, não sobreveio a mim, a você, a nós, tentação que não fosse comum aos homens. Olha aí. Deus permite a tentação que é comum aos homens. Quando fala homem, homem e mulher. Comum, que possa suportar. Mas como é que a gente pode suportar? Se a gente tiver ligado em Cristo, na videira verdadeira, tiver nossa casa simbolizando a nossa vida alicerçada na rocha. Aquele exemplo do homem insensato, do homem tolo que fez sua casa na areia e veio o vento e a derrubou. E do homem sensato que construiu sua casa na rocha. Isso é uma parábola. Construir na rocha é construir debaixo dos valores bíblicos, na paz, na mansidão, é você ter algo do suor do seu rosto, você não enganar ninguém. Se você prosperou do seu trabalho, fruto do seu trabalho, né? Isso aí é uma casa na rocha. Se sua família é uma família, se você educa a sua família, orienta a sua família nos princípios bíblicos, na Bíblia, na palavra de Deus, essa família está na rocha. Vem a luta, vem dificuldade, pode até abalar, mas não derruba. Agora, se tiver nos princípios humanos, na sabedoria humana, nós temos que buscar a sabedoria de Deus. E se estiver baseado no eu, no homem, se estiver baseado na religião, nos dogmas, nos preceitos, nas tradições, o vento vem e derruba. Então a casa ela tem que estar na rocha. Então o apóstolo Paulo ele diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Comum aos homens. Aos homens. E Deus é fiel. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Deus não vai permitir que essa tentação vá além disso aí. Ele não vai permitir aquilo que você não suporta. Ele sabe do nosso limite. Olha, meus amados irmãos, nós nascemos, não foi aquele espermatozoide que passou aquela... Ele correu e ele foi o primeiro, e ele passou, ele driblou, e ele foi... Passou por um, passou por dois, passou por três, e ele foi lá. Não foi isso. Nos ensinaram errado. Nós fomos escolhidos. Nós nascemos porque ele nos escolheu antes do ventre. Não tem não tem outra explicação. Está explicado. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes do ventre, irmão, nós fomos escolhidos. Eu fui escolhido para ser esse Elias Santos, pregador da graça eterna, pregador de boas novas, né? Então não dá para fugir. Não dá para fugir.
Vem obstáculo, luta, dificuldade, mas não dá para fugir. Eu fui escolhido para pregar as boas novas, para pregar a graça eterna. Não tem como fugir. Cada um, Deus tem uma missão, né? Então, aquele óvulo que chegou lá, foi aquele escolhido por Deus. Foi Deus que levou ele até lá. Não é na pura sorte. Quase chegava, mas não chegou. Não, irmão, não existe isso. Em tudo tem a vontade de Deus. Foi Deus que permitiu, foi Deus que quis, foi Deus que quis assim. Amém? Então, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ponto. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possa suportar. Isso é um Deus maravilhoso, né, irmão? Isso é um Pai. É o Pai de amor. Deus é o Pai de amor. Nós temos um Pai eterno que não fica olhando a gente se arrebentar todo, não. Agora Ele quer moldar nosso caráter, moldar nossa personalidade. Ele quer que seus filhos sejam homem, né? Não seja menino. O apóstolo Paulo disse que quando eu era menino fazia coisa de menino, fazia caca. Não sabia o que queria, não sabia se ficava, se ia. Nós não somos menino. Nós temos sentimento de criança, porque quem não se fizer igual a uma criança, né? Não tem essa intimidade. Criança na forma de perdoar, porque criança, alguém reclama com a criança ali, daqui a pouco a criança já está beijando, já está abraçando, não guarda mágoa, né? Então, nós adultos, nós temos que ter sentimento de criança, de perdoar, de amar, não guardar aquilo, não, eu vou me vingar. Não. A criança, ela não se vinga. Agora, menino é outra coisa. Menino é não saber o que quer. Menino hoje está na fé, hoje está vivendo por fé. O menino hoje está vivendo por fé, amanhã está vivendo pelo que vê. O menino hoje quer uma coisa, amanhã não quer. Hoje quer adorar a Deus, amanhã não quer. Isso é menino. Como o apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, fazia coisa de menino. Mas deixei de ser menino. Amadureci. Amadurecer, irmãos, que não sobreveio tentação. 2025 está chegando. Se você teve altos e baixos, com certeza altos e baixos sempre vamos ter, né? Eu não estou dizendo que 2025 vai ser mil maravilhas, mas nós temos que pensar dessa forma. Isso é fé. Tanto obstáculo, com tanta previsão negativa, mas nós temos que pensar positivo. Nós não vivemos por aquilo que vemos, vivemos por aquilo que cremos. Mas nós sabemos que sempre vamos enfrentar altos e baixos. Já pensou que se a vida não tivesse esses altos e baixos, esses desafios, a vida não tinha sentido, né? Já pensou o teu dia foi aquele dia normal? Fica estagnado. Tem que ter esses altos e baixos para você ver Deus agindo, você ver Deus atuando. Por que Deus permite que alguém seja cometido de uma enfermidade? É para Deus te dar um milagre, para Deus mostrar que Ele te ama. Por que muitas vezes fecha uma janela? Porque Deus quer abrir uma porta. Porque muitas vezes Deus permite que muitas pessoas saiam da tua vida. Porque já andou com você ali, Deus determinou para chegar até aquele limite. E agora Deus vai preparar outras pessoas. Aquela pessoa ficou ali, a capacidade daquela pessoa, o nível da pessoa, foi andar até ali. Dali ele não suporta mais. Vamos supor uma escada. Dar um exemplo de uma escada. Deus permitiu que aquela pessoa chegasse até o 2º degrau. Aquela pessoa caminhou com você no primeiro, chegou no 2º, 3º, por diante. Deus vai preparar outras pessoas. O intelectual mais avançado, que tenha a marca do apostolado, eu trago as marcas
né? Então tem que ter marca, irmãos. Tem que ter uma história, um histórico de vitória. Então é isso que a gente sempre estamos buscando. Deus já determinou, sim, mas nós estamos trilhando. Enquanto a gente estiver aqui, Deus determinou o tempo que a gente estiver aqui, a gente vai buscar o que já é nosso. Estou dizendo que você vai buscar, tomar, o reino de Deus é tomado por esforço. Quando diz esforço é o quê? Se esforçar, mas não é... Porque o português tem vários significados. Vários significados. Não é tomar por esforço, é tipo roubar e pegar e tomar. O outro está quase pegando e você vai lá e toma dele, né? Não é assim. É esforço, se esforça. O que foi que Deus disse para Josué? Se esforce e tenha bom ânimo. Como eu fui com Moisés, você com você. Eu não vou te desamparar, não desamparei Josué, também não desamparei Moisés, não vou desamparar você. Deus não desampara seus filhos. Então vem tentação, vem luta, tentação da carne. Essa tentação é da carne, irmão. Mas Deus nos dá o domínio próprio para vencer as lutas, as tentações, as aflições. Olha, irmão, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Está jogando pedra em você porque você está dando fruto. Não pare de dar fruto. Não pare de dar fruto. Não adianta parar, né? Porque Deus te chamou, não tem como dizer não para Deus. Quem é que vai dizer não para Deus? É o Jonas. Jonas conseguiu dizer não para Deus. Deus manda Jonas para Nínive. Jonas resolve ir para Tarsis. Deus permitiu para deixar de exemplo para nós. Mas ele conseguiu fugir do propósito de Deus. Olha, irmão, não adianta fugir do propósito de Deus. Deus te chamou, Deus me chamou. Ele tem um propósito com isso. Cada um, Deus tem um propósito. Então nós vamos cumprir esse propósito aqui na terra. Amém? O apóstolo Paulo, ele cumpriu o seu propósito. Ele disse: acabei a carreira, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. A fé. Então que possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Com o domínio próprio, com esse fruto do Espírito. Com o domínio próprio para dizer não. Dizer não às coisas do mundo, dizer não para a religião, dizer não para a avareza, para a escassez, dizer não para a idolatria, dizer não para a feitiçaria, dizer não para todas as obras da carne. Está pronto para dizer sim para os frutos do Espírito. Está pronto. Você tenha seu momento de oração constante pela manhã, meditação na palavra, porque fazendo assim você vai estar pronto para dizer sim, para receber todos os frutos do Espírito, como amor, amar de verdade, não um amor fingido, amor para você ser uma pessoa alegre, uma mulher alegre, um homem alegre, um jovem alegre, que tenha paz, a paz de Deus, porque o mundo não tem paz. Tem essa paz. O mundo está em guerra, sempre houve. Mas você vai ter paz. Longanimidade, vai ser uma pessoa generosa, uma pessoa benigna, uma pessoa bondosa, uma pessoa fiel, uma pessoa que tenha fidelidade, uma pessoa mansa e humilde de coração. E que tenha domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio é a pessoa se conhecer e se dominar. Quantas pessoas que não se dominam? Ah, mas eu nem pensava que fulano ia fazer isso. Ele era uma pessoa assim, assado. A pessoa nem não conhecia a pessoa e aquela pessoa também não se conhecia. Né? Você não veio falar aqui de demônio, de diabo, porque o homem não precisa de demônio, de diabo, se ele já tem essa carne decaída. Se ele já tem essa carne, essa natureza humana. Agora, não é porque tem essa natureza humana
que vai se acomodar. O apóstolo Paulo diz, não se conformeis. Nós não vamos se conformar. Nós vamos pedir a Deus, me dê força, Senhor. Meditar na palavra, alimentar o espírito. Porque muitas pessoas chegam a tirar a vida, a se suicidar, porque muitas pessoas chegam a tirar a vida de outra pessoa, porque não tem um domínio próprio, porque se preocupou com o corpo. Eu não estou dizendo que você não vai se preocupar com o corpo. Vá malhar, vá buscar qualidade de vida. Você vai se preocupar com o corpo, mas também tem que se preocupar com o espírito. E é o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos nos preparando para adentrar 2025 nessa oração. Orai sem cessar, como o apóstolo Paulo diz. Você está na faculdade, está orando. Você está na academia, está orando. Onde você estiver, você está orando. Orai sem cessar. E meditando na palavra, se alimentando. Para quando vir a tentação, você ter domínio para sair. Para quando vir os convites, para quando vir você ter força para dizer não para as obras da carne. Está pronto para dizer sim para os frutos do Espírito. Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu declaro no teu nome que esses frutos do Espírito já é nosso. Teu Espírito já habita em nós. Nós queremos esses frutos, amor, paz, alegria, mansidão. Queremos esse domínio próprio. Queremos a tua paz. O Senhor mesmo dia, a minha paz vos dou, não como o mundo, porque o mundo não tem paz. Nós queremos a tua paz. Nós queremos o domínio próprio, Senhor, para enfrentar as dificuldades, as lutas, as tentações, e estar pronto para dizer não para os frutos, para as obras da carne, e dizer sim para o fruto do Espírito. Meu Deus, pessoas que me assistem, me ouvem ao vivo, pela manhã, tarde, noite, pessoas que estão inscritas no nosso canal, pessoas que vão se inscrever, dar esse presente para que venha adentrar 2025, não com o pé direito, pé esquerdo, mas com domínio próprio, com a mansidão, com a paz, com a alegria, com a prosperidade de Deus. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E todos que crêem, digam amém, amém, graças a Deus. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Fica aqui a minha participação, a qualquer momento estaremos retornando com mais ministrações da graça eterna, da paz eterna, ministrações edificantes.